Lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. Boa tarde Aline, boa tarde linda Moniza. Moniza, eu tô cada vez mais encantada com suas postagens, muita lindeza junta e muito sucesso. Se você ainda não conhece a Moniza Maciel, gente, eu sugiro que vocês entrem em contato no Instagram dela, Moniza Maciel, porque ela é contadora de histórias, professora, trabalha com música e mais. Escreveu um livro belíssimo chamado Alô. Então dá uma chegadinha no Instagram dela. Um beijo também para você, minha amiga Aline. Que bom te ver por aqui. A Aline também é uma excelente educadora aqui do Distrito Federal. Aliás, se você não me conhece, eu sou Ana Solino, sou contadora de histórias, professora. Eu sou do Distrito Federal, Brasília DF. E hoje, de nada, imagina, carinho é isso. A gente vê talento, a gente se identifica com a pessoa, embora eu não lhe conheça pessoalmente, Moniza. Mas você, ó, já mora no meu coração, assim como o João. O João também já é um querido, que apesar da gente não se conhecer pessoalmente, já é uma pessoa que faz parte das pessoas que eu quero bem. Então, beijo pra você. Adriana Rodrigues, Histórias, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, amor, obrigada. Gente, hoje a nossa live, todo sábado a live é com convidados super especiais. Mas hoje nós vamos falar, pois é, viva a rede social que proporciona esses encontros, isso mesmo. Eu falo com o João, né, que a gente faz uma grande corrente de pessoas que querem o bem, querem divulgar a leitura, a literatura e fazer com que o nosso país se torne de pessoas que pensem melhor, né? Porque a leitura nos leva a isto. Então, é maravilhoso poder fazer parte desta grande rede, né? Ai, gente, essa daí não é Keilinha, é Keilinda, né? Keila Branco, também é minha amiga, contadora de histórias, que eu admiro muito o trabalho, né? Professora. Beijos da Hora da Alegria, sucesso para você, ela vai contar histórias agora no DF Plaza. E estamos agora já recebendo o nosso convidado. Eu disse para vocês que todos os sábados a gente tem convidados super, hiper, mega especiais. E neste sábado não poderia ser diferente. Eu tô trazendo hoje o professor Itamar, que eu já vou convidá-lo nesse instante, sem mais delongas. A Nina tá aqui, que bom, Nina, eu não tinha te visto, meu amor. Beijo. Então, professor Itamar, ele é do Piauí, isso, tudo bom? Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Muito obrigada, Olha, fico muito honrada. eu que agradeço pelo esse convite maravilhoso, estar aqui com você e com essas pessoas que nos assistem nesse momento, a quem eu quero desejar um abraço cheio de luz nesse instante. Maravilha, maravilha mesmo. Gente, vocês sabem que eu sempre faço um carinho com os convidados da live, né? E que carinho é este? É pesquisar a origem do nome, né? Eu sempre faço isso. E eu descobri que o seu nome, Itamar, ele tem duas origens, né? Ah, Tem origem germânica e tem origem hebraica. oh, que legal! Oh, na origem germânica, beijo para Lu Colorê, beijo pro Toinho do Sheba, beijo
para o Patrick, beijo para o Carlos Daniel, Naislan Nefs e Valdeana Brito e Fernanda Alencar. Beijo para vocês. Então, Beijo para essa o galera. nome Itamar vem da junção do germânico, né, do alemão, de origem alemã, que vem da junção dos nomes Eda e Mar. Eda significa forte, não, aliás, perdão, rico. Tem Rico de paz, de alegria, não é? E mar significa nobre. Então, quem recebe este nome, Itamar, significa que é uma pessoa que é nobre e cheia de dinheiro. Oh! Que lindo, que maravilha, adorei! E a outra origem do nome Itamar vem do hebraico Etermar, né? Etermar, que significa Ilha de Palmeiras. Oh! Ilha de Palmeiras? Pois é, o nome hebraico, o nome bíblico também. Então, você escolhe, mas antes disso, eu tenho que falar uma coisa que eu descobri, já fiz com a vovó Fofuxa. E também eu já fiz dois cardzinhos para você, que mais tarde eu te envio. Perfil das pessoas que iniciam com a letra I. Então, gente, se um de vocês já inicia o nome com a letra I, prestem bem atenção. Isso serve para vocês também. Pessoa com a letra I é fiel, carinhoso e de muita sensualidade. Busca estar sempre demonstrando seu amor a todo instante e espera que a pessoa amada faça o mesmo. Super protetor e muito prático. Alguém pronto a ajudar na solução dos problemas das pessoas mais próximas. Mas tem uma forte tendência a se irritar quando não aceitam sua ajuda ou mesmo seus conselhos. Muito preocupado com dinheiro, coisa da qual você gosta muito. Possessão, dependência e teimosia são os aspectos dos quais deve fugir. E aí? Alguma coisa deu certo? Eu acho que algumas coisas deu certo. Eu acho que tirando essa ideia do dinheiro, sabe? Eu sou do tipo que valoriza muito o humano, sabe? Os valores humanos, os valores cristãos. Eu diria que se afastou mais só essa ideia muito do dinheiro, sabe? Eu gosto muito eu gosto muito quando fala de riqueza. Eu gosto muito quando fala da riqueza, não do dinheiro. Eu falo riqueza porque, assim, tem pessoas que eu já tive o prazer de conhecer na vida, né? Algumas já viraram até estrelinha, e que eram pessoas, assim, para mim, riquíssimas, né? E Perfeito. rica de cultura, rica de sabedoria. E falar nisso, justamente, é uma riqueza o seu trabalho. Porque hoje nós vamos falar sobre o seu livro, né? Que você escreveu, sobre as benzedeiras, não é isso? Você pode mostrar o seu livro, por gentileza? Opa, eu acho que está aí atrás. Eu tenho alguns aqui. Vou pegar esse aqui. Olha que legal. Tá bem verdinho, né? Tá lindo. Não é? Tá bem bonito o livro. Antes de mais nada, eu também quero, viu, Ana, dizer que gostei aí da sua recepção, falando aí, enfim, da origem do meu nome, alguns sentidos, significados, né? E é bem legal. A gente é multifacetado e o ser humano, ele é bem complexo, né, para ser definido numa coisa só. Mas eu acho que você falou aí muitas características que eu gosto muito em mim, esse lado da alegria com a vida, de ver a vida em abundância, né? Essa abundância que existe nas pessoas, no sorriso das pessoas, nessa meiguice, essa doçura contagiante que, por exemplo, existe em você, e eu admiro demais. Eu acho que essa é a maior riqueza que a gente pode ter, inclusive porque faz bem ao outro, transforma o dia do outro, né? Faz a vida do outro melhor. Eu acho que é isso que você faz e é um pouco também do que eu busco fazer na minha vida. Essa riqueza assim, que eu
que eu procuro assim cultivar na minha vida e espalhar por aí, porque a gente pensa tanto assim, fulano venceu na vida. Aí o que é vencer na vida? Vencer na vida é ter posse? Também pode ser uma das, né? Mas existe, acaba que é muito mais do que isto, né, Ana? A gente ter nesse momento aqui, eu agradeço a presença maravilhosa das pessoas que já estão com a gente aqui, Ana, a quem a gente quer mandar um abraço todo especial, desejando que essa tarde, Ana, antes de nós adentrarmos no assunto do livro, desejando que essa tarde seja repleta de muita luz, de muita tranquilidade, de muita cura para todos nós. Nós vamos falar hoje aqui, né, de fé, dessa espiritualidade positiva, dessa energia que transforma a nossa vida, que vem das plantas, né? Eu estou aqui com 3 galinhos, vem da nossa água, os elementos da natureza, né? Principalmente a água, o fogo, o ar, né? As plantas fundamentalmente energia verde, uma energia viva. Então, nessa sintonia boa com esses elementos da natureza, que possa ir tudo de ruim e vir tudo de bom para nossas vidas, para nossa saúde, enfim, para nossa família, nessas relações humanas, né? Que essa tarde seja de muitas graças para todos nós. Exato. Que essa tarde seja cheia de graça para cada um de nós. E assim, aproveitando, olha, deixa eu ver se tem condições de vocês verem. Ó, verdinho, isso daqui é chá de erva cidreira. Olha que legal, ai que lindo. Eu tenho aqui no quintal aqui. Quero mandar um abraço aqui aproveitando, olha só, a Fernanda Lencar, ela disse, é isso aí, vale mais o ser do que o ter. E hoje está escasso isso, né? Olha que legal, né? Puxando essa discussão desde já, da importância da fraternidade, desse calor humano que a gente pode estar passando para as outras pessoas, fazendo bem no mundo, que é a nossa missão maior aqui na Terra. E hoje nós vamos estar falando, né, Ana, como você vai já puxar aí, você falou super bem, nós vamos falar da ideia de benzedeiras, essas senhoras que bendizem sobre as nossas vidas, e quando a gente tem fé, as coisas acontecem e se transformam para melhor. Sabe, uma coisa até meio que fugindo do assunto, mas entrando no assunto das benzedeiras, até um pouquinho, assim, meio que fugindo, mas não tanto. Os contos de fadas, todas as vezes que a princesa, o príncipe nascia, né, chegavam as fadas e bendiziam, ou seja, abençoavam aquela criança. Que vai ter vida longa, que vai ter saúde e tal. Então, mesmo que a gente pense neste sentido europeu, mas que vale a pena assim, a gente pensar, porque a nossa cultura também foi muito calcada nessa parte europeia. Então, é na questão do bem dizer. Muitas vezes a pessoa pensa que benzeção é algo assim muito chocante, mas na verdade eu estou bem dizendo, eu estou falando coisas boas para você. Então, quando você iniciou, né, também a tua fala, que eu achei fantástica, né, que a gente falar que a nossa tarde vai ser abençoada, porque cada um de nós pode também abençoar uns aos outros. E é isso que é importante a gente também relembrar. A gente pode e deve abençoar uns aos outros. Então, eu faço coro junto a você que eu bendigo, eu abençoo também essa tarde para cada uma das pessoas que estão assistindo a nossa live ao vivo e as que vão assistir depois. Que legal, é isso aí. Compartilhe da sua ideia e que assim seja. Amém. Então, vamos falar, gente. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, porque tem pessoas que não te conhecem. Para quem é de Brasília, pessoal, segura na minha mão que a gente está fazendo uma viagem para um dos estados mais quentes do nosso país. É o estado pegando fogo. O estado do Piauí.
Palmas ao nosso estado do Piauí, né, que é um estado quente, assim como as pessoas também do estado do Piauí, assim como as mulheres. Reginaldo Rossi falar que as mulheres de Pernambuco é quente, mas do Piauí também é. Os homens são quentes. Não tinha como não ser, porque tudo aqui pega fogo, viu? Olha só o calor, tá um calorzinho danado. Mas, acima de tudo, é uma tarde de muita alegria, porque estou encontrando aqui você, uma pessoa cheia de luz. Desde o primeiro contato que eu tive contigo, eu adorei, acompanho seu trabalho, quero também parabenizá-la por isso. Estou adorando estar na companhia dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a galera de casa, a Carla Magalhães, a Naislane, toda a galera que está nos vendo nesse momento, ou as pessoas que ainda porventura vão nos assistir em outro momento. Fique com a gente, convido para assistir esse bate-papo, trocar essa ideia gostosa aqui, conhecer mais do nosso trabalho, conhecer mais do trabalho da Ana Solino, que faz um trabalho muito bom, e também de partilha, né, desses conhecimentos que a gente faz, né, Ana? Porque os livros é maravilhoso, tem toda essa sabedoria e precisa ser disseminado, né? Não vale nada aquele conhecimento que é guardado na gaveta, né, que ninguém conhece. Então nós estamos nessa tentativa de que algo que a gente passou tanto tempo pesquisando possa servir de alguma forma esse conhecimento de uma forma prática na vida das pessoas, que as pessoas possam se sentir mais engrandecidas, fortalecidas nessa fé que eu discuto aqui, uma fé que transforma vidas, que pode, sim, a espiritualidade ser usada para melhorar as nossas vidas, né? Sem contar que nós vamos falar aqui muito de história e cultura, um povo sem história, que não reconhece suas memórias, é um povo vazio, não é? Então nós precisamos sempre estar enaltecendo a nossa cultura, né, a cultura do nosso estado, a cultura do nosso Brasil, que é rico, acima de tudo, em diversidade. Então, justamente, nós agora vamos iniciar o assunto da nossa live. Primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Você é historiador, não é isso? Formado em História? Perfeito, Ana. Eu sou formado em História, né, pela Universidade Federal do Piauí. Eu consegui adentrar o curso em 2009, fiquei lá até final de 2014, 2015. Quando eu terminei o curso de História, já apresentando uma monografia que tratava da temática da história cultural, e entrava a ideia das benzedeiras, né, que pesquisa essa temática desde 2010. Depois eu fiz uma especialização em História do Brasil, né, também para uma universidade federal. Depois eu fiz um curso de língua portuguesa, especialização melhor em língua portuguesa, pela UESP, a Universidade Estadual aqui do nosso estado. E posteriormente eu fiz também uma especialização em psicopedagogia clínica institucional, né, com essa pós eu fiz com o intuito de aprender um pouco mais para mim atuar como coordenador pedagógico em escolas, né, já que atuei aí desde 2016 até quase 2020, 2019 como coordenador pedagógico. E enfim, senti essa necessidade de aprender um pouco mais sobre os transtornos, né, e dificuldade de aprendizado, né, das pessoas, e poder de alguma forma colaborar mais, ser mais eficiente nas nossas atividades. Bacana. E como foi que assim, as benzedeiras, elas entraram assim na tua vida? Como é que você acabou se interessando pelo assunto? Olha, Ana, o assunto eu me interessei, né, por conta que eu, na verdade, participando de um estado, né, o estado do Piauí, como o Nordeste como um todo, fala-se muito das benzedeiras, né, elas existem por todos os lados. E eu partindo num estudo da história cultural, e aí eu quis pesquisar algumas tradições, né, do nosso estado. E eu me deparei com Rezado, São Gonçalo, que a gente tem aqui, são algumas manifestações típicas, né? E dentre também as benzedeiras, né? E aí eu me apaixonei, na verdade, por a temática das benzedeiras, quis me aprofundar mais, inclusive porque faz parte da minha experiência de vida. Minha avó é benzedeira, eu moro em comunidades que tem muitas benzedeiras, as pessoas se utilizam dessas práticas para na sua vivência, no cotidiano de vida, quando estão ali no aperto com a doença e não há um médico por perto, elas buscam logo uma benzedeira, conseguem ter a melhora, né, principalmente quando se acredita nelas. E então eu pensei, vale muito a pena eu ir atrás desses conhecimentos, saber mais, decifrar um pouco do significado, dos mistérios que existem nessa prática,
que ela como eu disse, tão importante para a nossa cultura. E que precisa também ter, e tem que ter melhor, um espaço dentro da historiografia. Os nossos livros de história, Ana, se você for ver, ainda traz pouco de muitas coisas importantes da nossa cultura e da nossa história. Então também foi uma forma de eu inserir essa temática dentro da discussão historiográfica, né? Ou seja, esses personagens que outrora foram relegados à margem da história, não tinha vez nem voz, agora eu, assim como outros historiadores, venho nessa tentativa de incluir essas pessoas dentro da historiografia e dizer, olha, isso é muito importante, precisa ser estudado e visto, inclusive, por as novas gerações, para que não se perca algo que é bom, porque a tradição, por o nome já diz, a tradição só se encaixa dentro da tradição aquilo que resiste ao longo do tempo, porque, inclusive, tem eficiência para as pessoas que são membros e partes dessa cultura, não? Portanto, é algo muito importante que não deve se acabar, né? E a gente tem que valorizar e promover esses saberes que, infelizmente, com o tempo, tendem a desaparecer. Aqui em Brasília, foi em 2018 que eu soube que tinha benzedeiras, né, por aqui. Que legal. E elas trabalham nas unidades básicas de saúde, nos antigos centros de saúde, né? E de 15 em 15 dias elas vão lá e fazem orações, mas elas fazem parte de uma comunidade que se chama Escola de Almas Benzedeiras. Uhum. Porque aqui, como a gente está já bem no ambiente urbano, e à medida que a gente vai se distanciando, né, do interior, a gente começa a não dar tanta importância à tradição. E com isso vai se perdendo. Mas aqui em Brasília, houve a necessidade de fazer uma escola para ensinar mulheres que queiram ser, mulheres, homens também, que queiram ser benzedores ou benzedeiras. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, Ana. Essas experiências, às vezes as pessoas podem ser levadas a imaginar que benzedeiras, né, principalmente as pessoas aqui no Nordeste, imaginar que benzedeiras só tem aqui no Nordeste. Mas não, elas existem no Brasil inteiro. Agora, aqui no Nordeste, Ana, eu acho que você conhece, ou eu não sei ainda a sua relação com o Piauí, com o Nordeste, enfim, no todo, mas existe por todo lado e ela é mais forte, né? O povo nordestino é um povo de muita fé. Portanto, ela sempre está buscando essa proximidade com essas benzedeiras, às vezes com a ideia de fazer promessas, né? Vamos pensar aqui Padre Cícero, a ideia de São Francisco, a ideia das romarias. Portanto, o Nordeste ele é muito fervoroso em fé, né? O estado do Piauí não fica fora. Quando fala em fé, nós vamos lembrar, às vezes, capital como Salvador, na Bahia, mas o Piauí também é um povo de muita fé. Portanto, as benzedeiras existem em grande quantidade. Semana passada, dia 1º, eu estive fazendo o primeiro encontro de benzedeiras em São Julião. Então, por exemplo, naquela cidade, eu encontrei 40 benzedeiras, né? Esse evento foi feito em comunhão lá com as secretarias, né, de cultura, de assistência social, educação, enfim, do município de São Julião. E a gente conseguiu lá, junto com eles, fazer esse mapeamento e identificar 40 benzedeiras. O que eu quero dizer, existe sim uma quantidade de benzedeiras ainda relevante em algumas cidades, mas a gente vê um envelhecimento desses praticantes, o que faz com que tenha a necessidade de outras pessoas aprenderem esse ofício, que é tão bonito e tão importante, não é? E acaba sendo difícil novas pessoas adentrar esse ofício, justamente por o avanço do mundo capitalista, e esse ofício ele não ser feito aqui, pelo menos no Nordeste, onde eu pesquiso, né, por uma troca, vamos dizer assim, financeira, não é? Aqui eles fazem por um ato mais de voluntariado, né, por uma prática de solidariedade e amor ao próximo. Essas benzedeiras que aqui eu trabalhei muito, né, que pesquiso, elas não cobram. Apesar de existir uma troca muito legal, Ana, que a gente chama de troca de dádivas, né? O sociólogo Pierre Bourdieu falava muito disso,
que é a ideia existe uma economia das trocas simbólicas, ou seja, eu te ajudo, eu vou bem dizer você, você acredita nessa minha mediação, porque você tem fé no Deus superior, capaz de promover todos os milagres, portanto, você pode obter a cura em qualquer canto que você estiver, né? Basta acreditar, e acreditar nessas palavras que eu estou sendo usado por uma força maior, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acreditar, você obtém essa cura, e depois você fica muito gratificado por isso, é óbvio, né? Por essa atitude, e você às vezes quer dar um presentinho, seja qual for, o tipo de coisa, mas para agradar aquela pessoa, como um gesto de carinho, e não como um pagamento. Você falou uma palavra muito bonita, troca de dádivas, nunca tinha ouvido falar isso. É fato que a gente fica realmente tão agradecido que, assim, e até aqui em Brasília mesmo, as benzedeiras, elas não cobram, o serviço é absolutamente gratuito, né? E, inclusive, fazem serviços sociais, né? E, quanto à minha origem, eu sou filha de uma piauiense, de Floriano. Sim, sim. Apesar de que eu não me considero muito ligada, assim, exatamente ao Piauí, porque Sim. minha mãe, ela nasceu só atravessando o rio. Entendi. E a nossa família é do Maranhão, então por isso que eu não... Mas eu vejo, assim, o Piauí e Maranhão, vejo com essa proximidade. Eu não posso também, né, mas de todo modo, eu tenho sangue piauiense, sim, porque minha mãe é piauiense, então eu tenho sangue piauiense, né? Claro, claro. Não posso deixar de falar, assim como duas pessoas muito queridas que entraram na nossa live, que são, uma é piauiense mesmo e a outra também é filha de piauiense, que é a minha amiga e comadre Denise. A mãe dela, inclusive, faria aniversário, né? Esta semana, e é piauiense, era piauiense, Sim. Hoje é uma estrela no Sim. céu. E a Sim. Gorete, maravilhosa, que é minha amiga, e está aqui, a Gorete Soares Moura, que é também do Piauí. A Ana Pedretti, queria registrar aqui só, Ana, pedir licença, registrar aqui a Ana Pedretti, não é isso? Está aqui com a gente, a Edjane também, passou aqui, até uma filha de uma bezedeira estava aqui com a gente, que é a Gisele Costa. Enfim, essa galera que está nos assistindo, que vai entrando, a gente agradece, né, de coração mesmo. Sim, todo mundo, assim, a gente agradece profundamente, porque isso é um tema muito bacana e que suscita essa curiosidade. A Fernanda Alencar, ela falou assim, interessante, achei que para ser benzedeira tinha que ser um dom. Hoje já se faz cursos. Aqui em Brasília oferecem cursos sim, mas aí, né, ó, a Denise falou que é filha de piauiense de Parnaíba. Maravilha, Denise, muito bom. Mas aí eu quero... Olha, eu queria só fazer... Ana, queria só fazer uma observação com relação ao que a moça falou aí, que, né, de aprender, né, poder passar por um sistema mais sistematizado de curso e a gente aprender, não é? Eu acho que você vai falar um pouquinho, mas eu queria falar disso. Olha, o processo de você se tornar uma bezedeira ou um bezedor, em primeiro lugar, né, temos que ter a ideia que somos cristãos ou acreditamos num Deus maior, superior, e que temos um amor ao próximo, né? Então, se eu amo ao próximo, eu quero o bem dessa pessoa. Portanto, eu vou ter que desenvolver uma fé comigo mesmo, ou seja, ser um sujeito que tem essa fé, né? E que com o tempo vai passar uma certa credibilidade para a pessoa que vem buscar, vamos dizer assim, essas boas novas em mim, né? Isso entendendo que eu sou humano, mas que eu sou uma pessoa que tem um contato mais próximo com Deus no dia a dia, e muitas vezes que as minhas palavras elas sejam mais condizentes com as minhas atitudes, né? Porque a gente percebe que as pessoas que benzem, elas querem demais fazer o bem à pessoa, ela fica feliz demais quando ela benzem ali, da sua maneira, né? Porque você vai ver que as benzeções, ela muda de uma benzedeira para outra, e não importa muitas vezes aquelas palavras, a ordem que elas sejam ditas, mas o que importa, desculpa, Ana, até uma bagunçadinha aqui no pé, mas o que importa é aquela questão da pessoa querer o bem dela, né? E se for em sintonia com Deus, a pessoa vai sim obter a cura, né? Então tem essa questão da boa vontade, né? Se você quer realmente, você consegue.
E a ideia, ele pode ser por um processo de imitação, então, esse aprendizado. Portanto, sim, pode ser feito curso, eu acho até maravilhoso essa ideia. Existem, como você falou, em Brasília, em São Paulo, outro dia eu estava falando com outra pessoa lá, que é benzedeira, e também ela ministra, inclusive, curso, né, para essas pessoas aprenderem, e que é legal, né? Mas também pode vir por um processo de sonhos. Tem pessoas que dizem que teve sonhos, então veio algumas narrativas na cabeça dela, né, uma iluminação, e ela começou então a praticar. Portanto, como se fosse uma missão. E em todo caso é uma missão, Ana. Então eu queria dizer nesse sentido, em todo caso é uma missão de você querer fazer o bem ao outro, né? E quando, como diz no dito popular, quem tem a vontade tem a metade, não é? Então Deus acaba agindo por nosso meio. Então nós seríamos um intercessores. Nós não temos poderes nenhum. Mas assim como os apóstolos, e Deus fez isso com seus apóstolos, né, ensinando a levar uma mensagem boa a todo mundo, né, inclusive levar a graça da cura a outros doentes, enfermos, assim também podemos ser nós. Assim como o Espiritismo nos vê e fala muito bem disso, nós somos sim seres de luz, mas nós podemos também ser seres de trevas. E aí vai depender do que nós alimentamos dentro de nós mesmos. Por isso que eu falei do contato, da necessidade de nós termos um contato com uma entidade maior. Entenda essa entidade maior como ser superior a nós, já que nós somos tão pequenos e por nós mesmos nós não somos capazes de fazer nenhuma cura. Nós não somos nenhum detentor de nenhum poder especial. E ninguém é. Mas se Deus nos dá esse dom e age por nosso meio, tudo pode ser transformado, toda dor pode ser curada. Né? Isso é indiscutível. Uau! Gente, a Denise está falando que adorou o tema de hoje. Mais alguém, se quiser colocar alguma pergunta ao longo da nossa live, já pode colocar aí nos comentários, né? E aqui eu já vou fazer algumas perguntinhas, né? Sim, pode ficar à vontade. Você já até colocou, né? Como sabemos, as benzedeiras elas professam fé católica, e eu já vi aqui mulheres que professam religiões afrodescendentes. Perfeito. E o benzimento já está já está atrelado, ele está totalmente atrelado à medicina alternativa, à medicina popular. Perfeito. Mas como que a medicina convencional, você deve ter feito isso daí na sua pesquisa, como que a medicina convencional, né, ela entende esse aspecto da medicina popular? Olha, Ana, é perfeita a sua pergunta, e aí entra justamente na importância de nós estarmos nessa tarde aqui para nós piauienses, nordestinos, muito quente, né? Nós estamos discutindo isso porque tem uma importância, como eu disse, muito grande dentro da qualidade de vida e de saúde das pessoas, né? Que assim buscam nas medicinas alternativas, assim como a benzeção, que, claro, envolve aí o trabalho de curandeirismo, que vai se aproximar do uso das ervas medicinais, assim como o seu chazinho que você está tomando nesse instante, seja um chá ali que você tem de erva cidreira, capim-santo, ou de um banho ou chá, vamos dizer assim, com alguma raiz, que ele pode sim ser utilizado de forma complementar dentro dos nossos tratamentos de saúde. Portanto, é algo que, além de seria de promover um bem-estar físico, melhor, vamos começar por espiritual, um bem-estar espiritual, né, que é o que a benzeção busca, equilibrar as forças energéticas do seu corpo, né, partindo desse equilíbrio, dessa harmonização, vai gerar um bem-estar no seu corpo. Portanto, também na sua mente, que muitas vezes encontra-se bagunçada, desarmonizada, com tantos problemas que nós passamos, problemas familiares, problemas sociais, problemas econômicos. E a benzedeira, ela tenta, ao lhe ouvir, Ana, ela passa a ressignificar, interpretar um pouco desse emaranhado de coisas indecifráveis para o paciente no momento da dor, fazendo uma ressignificação de tudo isto, né, e trazendo uma melhora, muitas vezes instantânea, né, para o paciente.
Ou seja, a benzedeira, muitas vezes, ela se aproxima, assim como diz o psicanalista Manuel Alberto Quintana, que ela atua como se fosse, muitas vezes, um psicólogo ou mesmo um psicanalista, certo? Que escuta os seus problemas, tenta ressignificar por uma questão, primeiro, ela é uma senhora ou um senhor de experiência de vida, uma experiência religiosa, não é? Com um contato íntimo com vamos dizer assim, com as energias, com essa espiritualidade, esse contato com Deus, porque não importa se a pessoa é da religião católica, se ela é do candomblé, da umbanda, mas ela vai ter que ter uma proximidade muito boa com uma consciência maior, né? Um cosmo maior que seja além de nós humanos, frágeis, simples e pecadores e, portanto, cheios de dores. Então a gente entra nessa sintonia com Deus, inclusive busca-se o silêncio, né? Eu entrevistei padres, né, inclusive, que diz, olha, essas práticas são maravilhosas, a igreja não tem nada contra isso, né? Pelo contrário, se cresce que todos os problemas físicos e as doenças, elas têm sim, muitas delas, origens espirituais. Né? A ciência em algum momento vai dizer, elas são psicossomáticas, porque eles querem dar a ideia mais do psicológico e não querem trabalhar tanto com o termo da espiritualidade. Pois bem, chame-se como quiser, mas existe uma desarmonia muito grande no corpo e ela precisa ser harmonizada. Então, se dentro da ciência, hoje dentro do PSF, é visto com bons olhos. Inclusive a OMS, ela orienta que, por exemplo, o Programa Saúde da Família, que veio a partir de 94 para o Brasil, que ele fosse usado justamente as ervas medicinais, a cultura e a identidade desse povo, para entender melhor a doença, o que é que adoece essas pessoas e o que é que está ao seu dispor para a cura dessas doenças. E as ervas medicinais, por exemplo, chás, é uma coisa que já foi comprovada e atestada historicamente. Né? Vamos pensar os chás e as ervas. Olha, os pajés indígenas, os xamãs indígenas, eles já usavam e tinham a cura. Então pense numa época que não tinha médico, como as pessoas viviam. E elas viviam, elas se curavam de muitas enfermidades. Portanto, quando veio aqui os portugueses para o Brasil, já aprenderam com os índios, aprenderam com os negros africanos, que eram excelentes sangradores, por exemplo. A pessoa quer fazer uma cirurgia, tem problema lá na cabeça, seja qual for. Os negros africanos já faziam isso. E aí os botânicos, né, que vieram de Portugal, os farmacêuticos foram chegando aqui, e os primeiros médicos aprenderam muito com essa medicina indígena, africana, né, que estavam aqui já, portanto, há mais de 500 anos de história. Eles aprenderam muito com isso. Quando a medicina vai dar um certo embate, Ana, querer afastar um pouco, e buscando a legitimação por um espaço de quem realmente pode curar no Brasil, é no século XIX, né, 1800, 1900, que a gente vai ver que eles vão buscar agora um espaço, quem realmente pode atuar, portanto cobrar, né, um espaço de poder. Não é? Aí, com o tempo, passou-se esse século XVIII, início do XIX, agora mais para o século XX, século XXI, a gente vê que já está mais harmonizado esses embates que tiveram muito em vários estados do Brasil, em alguns momentos. Inclusive, eles eram chamados de charlatãs. Né? Essas benzedeiras, curandeiras, elas são charlatãs, enganadores, mas isso era no nível de discurso. E outra coisa, isso eram as autoridades médicas, muitas vezes autoridades também da igreja, lá no Brasil colonial, no caça às bruxas lá, da Santa Inquisição, que dizia que essas pessoas faziam bruxaria, isso era coisa do diabo, não sei o que mais lá, coisa que a gente sabe que não é verdade. Né? É como você dizer que as práticas africanas, essas práticas culturais, é coisa do diabo, é coisa... Não, não é cultura diferente. Né? Então, temos que entender uma coisa, é falta de conhecimento, é a ignorância. Quando a ignorância vem, tudo fica escuro. Então, por eu não conhecer, por eu não ter um conhecimento, eu tendo a ter um afastamento. Eu não conheço, eu não entendo como funciona essa lógica, nós temos uma tendência de ter um afastamento. Portanto, Ana, entrando no que você perguntou, a benzeção é uma ciência da benzedura. Tem até um livro que eu uso também nas minhas pesquisas, que ela existe a técnica do toque. Essas benzedeiras têm técnica. Cada benzeção, por exemplo, eu estou com uma inflamação de pele, e há alguns momentos aquela chamar um fogo selvagem, porque tem a denominação também popular.
A mais comum de benzedeiras é o quebranto, porque o olho gordo, vamos dizer assim, que para as benzedeiras, dentro da benzeção, as doenças elas têm sim uma origem espiritual, certo? Algo que ruim, que provoca uma desarmonia, e os sintomas aparecem no físico, não é? As dores, essas manifestações orgânicas, será um ferimento, seja o que for, mas a raiz delas são sim espirituais. Então, nesse sentido, mas isso não é só, não usa só do misticismo. Cada uma delas tem um toque diferente, cada uma delas usa um elemento, vamos dizer assim, a água, uma plantinha diferente, ou ainda usa outros elementos, como uma caixa de fósforo, um palito, alguns elementos que faz parte do dia a dia dessas benzedeiras, que eles são usados dentro dos rituais, Ana, isso é que é interessante, como uma coisa análoga. Sempre a ideia é combater o mal, né? Tem uma coisa que eu vou adiantar aqui, tem uma doença que eu pesquisando, que é bem estranha. Homem capado por o rastro. Entrevistando as benzedeiras, ela falou, meu filho, eu rezo de quebranto, eu benzo de tudo, porque tem a benzedeira completa, ela benze de tudo, né? Então você vai chegar lá, dizer que está com sol na cabeça, ela vai lá tirar esse solo da sua cabeça, né? E faz o ritual Desculpa, solo na cabeça? O que é isso? Isso. Existe a ideia que quando você leva muito sol, então fica muito calor na sua cabeça, certo? Então fica muito quente. Era como se esse sol ele ficasse entranhado em você, certo? E aqui no Nordeste a gente tem muito sol e esse sol é muito quente. Portanto, existe um ritual, uma benzeção, que usa inclusive uma garrafinha d'água, aqui bota na sua cabeça, virado, o fundo para cima, e aí usa um paninho aqui em volta, e enfim, coloca aqui, e ela vai benzendo, geralmente usando ali sempre o Pai Nosso, Ave Maria e outras rezas, elas estão sim relacionadas, mas sempre bem dizendo, ou seja, dizendo para tirar aquilo que está prejudicando, harmonizar essa cabeça, tirar o solo dessa cabeça. Então as palavras, ela vai variar de uma benzedeira para outra, como eu já disse, mas a ideia é sempre dizer assim, sai essa energia ruim, essa coisa que está provocando a dor, e vem uma paz, uma saúde. E aí, Ana, com o tempo, quando ela começa a fazer esse ritual, que pode demorar ali em torno de 5 minutos, 10 minutos, aí vai variar, aí vai subindo umas bolinhas dentro desse litro d'água, sabe? Vai subindo umas bolinhas. E quando vai subindo, a gente diz que o solo está saindo, né? E isso acontece automaticamente que você está benzendo na cabeça de uma pessoa, né? Que como eu disse, é importante a gente ressalvar isso. Tem que ter fé, né? A importância. Se eu tenho fé, o sujeito que tem fé, ele tem o poder, né? Independentemente da crença do cidadão ou que ele não creia em nada. Mas a fé, a espiritualidade e esse poder, inclusive da nossa mente, transforma as coisas. Então, por exemplo, se eu acreditar agora que estou doente, eu vou ficar doente. Se eu pegar, me reclamar, dizer que o dia está péssimo, esse dia vai ficar péssimo. Mas se eu pegar bem dizer que tudo está legal, ver as coisas de uma forma mais otimista, altruísta, né? Perceber, por exemplo, o lado bom das pessoas e não só o lado ruim, perceber a abundância que existe na natureza, as flores que existem, não só a secura, né? Porque, então, perceber que eu posso estar com uma dorzinha, mas no todo eu tenho saúde, perceber, então, o que está preenchido na minha vida e não a ausência. Então, é uma forma de você começar a atrair coisas boas para você. Perceba que no dia que você está reclamando e reclama de tudo e todo, você larga o dedo na parede, larga o dedo na porta, tudo dá errado. Então, é uma questão mesmo do que você pensa, do que você diz, você atrai para a sua vida. Isso aí a ciência já comprovou, porque inclusive a ciência quântica, vamos dizer, a física quântica, ela vai falar muito disso aí. Então, Ana, a ideia da espiritualidade dentro dos processos de cura, tratamento de saúde, não é a coisa de gente que não tem noção, não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso a tratamento de saúde. Pelo contrário, muitas pessoas que estão desenganadas, foram nos médicos, vários médicos, não conseguiram se curar, você procura uma benzedeira dessa, e tem pessoas, vários relatos, que inclusive eu tenho no livro, que a pessoa teve a cura. E você diz, quem te curou? Ora, bolas, todo tratamento e todo o processo de saramento de qualquer enfermidade, a explicação ela não é óbvia, ela não é palpável, ela não é orgânica.
Você viu como, por exemplo, uma ferida sua sarou? Você explica isso? Então isso a gente dá que existe algo além do nosso conhecimento, além do conhecimento da benzedeira, mas além do conhecimento do médico. Não, então é algo maior, os segredos do universo. Né? O universo é cheio de mistérios e de segredos. Para isso tudo nós damos o nome de Deus, né? Já que nós não vemos, nós não tocamos, mas nós podemos sentir. Então a fé também vem com a paciência. Inclusive quando você vai numa benzedeira, ela diz, eu vou benzer uma vez. Se você não ficar bom, venha outra vez e venha outra vez. 3 vezes. Porque a ideia do número 3, ela tem um significado. Primeiro significado do número 3 dentro das benzeções. As 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. É uma do significado, vamos dizer aí, da importância do número 3. Porque tudo dentro da benzeção, dentro desses rituais, tem uma importância, cumpre um papel. Portanto, desde quando o cliente chega na casa da benzedeira, ela já está atuando, viu, Ana? Ela seja na recepção, no que você fala, e ela escuta, e depois ela já começa a atuar. Portanto, é uma prática complexa sim, que merece estudo, merece ser aprofundado, merece ser promovido esses conhecimentos. Não é? E eu não sei nem se a colega que perguntou se podia ser aprendida ainda está aqui, né? Falando dos cursos. Pode sim, Ana, mas eu queria sempre deixar dizer que existe o dom, a manifestação de Deus na vida da gente, de querer promover o bem na vida do outro. Se você não ama o outro, se você realmente não é daquelas pessoas que tende, quando você vê a dor do outro, você não se sente um pouco, sabe? Se você não é uma pessoa sensitiva, você não tem essa sensibilidade, você nunca pode ser uma benzedeira, um benzedor. Porque só isso é que realmente a gente pode ser usado como intercessores, né, vamos dizer, do bem. E eu acredito, eu procuro as benzedeiras, Ana, às vezes se eu estiver muito adoentado, de repente eu estivesse na sua presença agora, e você dissesse assim, Tamar, você acredita em Deus? Eu digo, acredito. E você diz, eu também acredito muito. Você deixa então eu fazer uma oração sobre sua cabeça aqui nesse momento? Está doendo a cabeça, você permite? E aí você aprendeu alguma reza, alguma coisa com outra pessoa, Ana, certo? E por sua experiência de vida, e você coloca ali em ação, pode dar certo. Posso sim obter a cura, como tantas outras pessoas já obtiveram. Porque o milagre existe. E o milagre só existe para quem acredita nele. Uau! Teve tanta gente que falou algumas coisas que eu não posso deixar de ressaltar, né? A Vivi, beijo, Vivi, se você ainda estiver aqui. Ela disse que aprendeu que a mãe é a melhor benzedeira para o filho. Tem que ter fé. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo, Ana. Olha, inclusive o folclore Pedro Silva, aqui do Piauí, ele vai dizer, Ana, que em toda casa existiria, então, um curandeiro, uma benzedeira. Não é uma espécie de, para muitos, até um médico popular, porque é como as benzedeiras são vistas. Temos que entender uma coisa, né, Ana? Que são medicinas diferentes, nem melhor e nem pior do que nenhuma outra, mas diferentes. Diferentes técnicas de buscar tratar das enfermidades. Portanto, esse trabalho das benzedeiras é um trabalho extremamente valoroso, não é? Então, quando eu digo, eu não acredito nisso, isso é balela, é porque eu não conheço. Precisa se conhecer. E é nesse sentido que nós estamos aqui, inclusive as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, eu indico que compre o meu livro, ou que não, mesmo que não compre o meu livro, mas se aproxime mais das benzedeiras, procure essas práticas, porque assim, se não fizer o bem, mal é que não faz. Então, por que não usá-las ao nosso favor? É diferente de um comprimido que eu vou numa farmácia, às vezes cura um sintoma, mas causa outros 10. A benzeção e os chazinhos, quando são naturais, eles não têm efeito colateral. Eles só fazem o bem. O mal não fazem. Inclusive, Ana, essas benzedeiras, ela deixa bem clara. Ela diz, olha, tem a ideia que muita gente às vezes tem um preconceito, isso é bruxaria, não sei o quê, fazer o mal, magia negra, não é? Não, essas mulheres, elas dizem, olha, no mundo existe tudo, claro que o mundo foi fundado na ideia do bem e do mal, né? Deus existe porque é o lado bom, mas o diabo também existe que é o lado mal, e ela diz, existem as duas coisas, mas a gente está em busca da luz, de fazer
o bem. Eu não faço o mal e elas não fazem o mal. Inclusive porque, como já foi ressaltado, o amor está ali pungente, bem claro. Quando elas recebem de coração aquele abraço maravilhoso, sabe? Somos bem acolhidos. Elas no interior, né, elas oferecem café pra gente. Nossa, você nem imagina como elas nos recebem tão bem. De cara, Ana, você já melhora logo do que você estiver sentindo, né? Porque aquela fé realmente ela toca. Já imaginou? Já imaginou só o fato da gente receber alguém na nossa casa? Você já recebe a pessoa com um sorriso, já recebe a pessoa com um chazinho e fala assim, tá tudo bem com você? Só isso você já está fazendo um ato de benzimento. E você nem Com sabe. certeza. Com Pensa, certeza. né? Olha Olha, só. a Ilza Bezerra, né? Oi? A Ilza Bezerra está aqui com a gente também, a Carmen, ela é de São Maravilhosa. Julião. Ela é maravilhosa. E eu falo mesmo, eu sou sua fã, Ilza. Eu vou ter que dar um jeito de comprar os folhetos dela. Eu também adoro ela. Ela me deu de presente, eu vou comprar mais. Eu adoro Ilza Cordel, cheiro no coração. Ana, eu não poderia aqui deixar de mandar um abraço especial. Professor Eric Cantão, uma galera de Pionon, uma cidade que eu amo de paixão. Professor Eric, ele é historiador também. O pessoal de São Julião, no meu Piauí, onde eu estive lá dia 1º fazendo o primeiro encontro de benzedeiras, foi um sucesso, foi um dia de muita luz, foi muito bom. Bom, então vamos aqui voltando. Um beijo também para vocês que estão aqui, né, prestigiando, né, a nossa live. Olha só, vamos lá. Só voltando, né? A Carla Magalhães falou, é verdade. Pensei, também a fé é tudo, é isso mesmo. A Naislanetes, acho que é isso. Peraí, deixa eu ver se eu não tô... É porque aí eu tenho que recorrer para os óculos. Mas é isso mesmo, Naislanetes. Vamos falar coisas boas para atrair coisas boas. A Rosa, que é uma linda contadora de histórias, fala que abençoar é tudo de bom. A Maria Laurentina falou que a medicina tem que estar unida com a espiritualidade, a fé da pessoa, né? Deus é um ser superior. A Renatinha, que é poetisa e contadora de histórias, está falando e merece ser resgatado, tudo isso, né? Do benzimento. A Roseli Criado está aqui com a gente. Forte cheiro, Roseli. Ela é benzedeira, ela também faz curso também. Maravilhosa, Roseli Criado. De São Paulo. São Paulo está aqui com a gente. Obrigado. Francis Santos Piauí, obrigado, Naislane. Nossa, aqui, Naislane, gente, eu não estou sabendo falar o nome dela direito, perdão. A Ilza está falando que a mãe dela é benzedeira e com 86 anos fica sem força quando benze. Isso acontece? Elas relatam? Isso acontece, Ana, porque o que é que acontece? Você vai combater uma energia que está ruim, vamos dizer que esteja ali, e a ideia fundante é sempre um olho gordo ou uma energia ruim que se aproximou de uma pessoa, seja por meio do toque, que você tocou no cabelo de uma pessoa, na cabeça de uma pessoa, e às vezes, Ana, é interessante falar isso, que às vezes pode ser sem maldade, mas a pessoa vem tão carregada de energia tão baixa, tão ruim, que acaba transmitindo essa energia baixa para outra pessoa. E às vezes a benzedeira, quando ela vai benzer, ela está tirando isso, sabe, Ana? E pode ser que venha, assim, passar um pouco dessa energia ruim para ela. Portanto, vamos supor que dá uma canseira nela, pode dar sonolência, ela pode dar canseira no braço, sim. Então, inclusive, quando elas estão, às vezes, não estão tão bem de saúde, ela diz, hoje eu não vou benzer de determinadas doenças, porque ali vai passar para mim e eu não estou tão bem. Inclusive porque a maioria delas já são senhoras, bem mais idosas. Existe sim, Ana. Inclusive, eu queria contar aqui uma coisa para você, que é o seguinte, Ana. Queria que vocês olhassem aqui essa folha verde. Ela está bem verde, não está? Então, por exemplo, ela está lá no seu lugar, no seu habitat natural, dentro de uma... Só um minutinho, com licença. Eu vou desativar os comentários para todo mundo ver melhor. Obrigada. Pronto, Ana. Então você está vendo essa folhinha verde aqui, né? Ela está bem bonitinha. Então está lá dentro de uma latinha lá. Chega uma pessoa na sua casa
e ela vem muito mal, pensamentos negativos, pensamentos ruins, seja não só em relação a outra pessoa, às vezes com sentimento de inveja, porque às vezes é natural do ser humano, a vida dela está meio bagunçada, está ruim, aquele dia não está legal, aí ela vai e chega com essa energia ruim na sua casa. É aquilo que poderia, essa energia tão ruim, tão baixa, que ela pode afetar uma plantinha que está lá do lado. E essa plantinha, que é uma energia verde, então ela poderia atrair, então, Ana, uma energia que iria para a pessoa, mas que chegaria primeiro nessa plantinha. Porque é uma energia positiva, uma energia verde, que entra que poderia, vamos dizer assim, combater aquela energia ruim e ela mesma, vamos dizer assim, sofrer algo que o ser humano poderia sofrer, uma enfermidade, ou uma canseira, uma sonolência no contato com outra pessoa, vamos dizer assim, que venha tóxico, né? Que venha, né, mais carregado de energia ruim, tá certo? Então a plantinha, ela poderia, mais uma vez, murchar ou até mesmo morrer. E aí às vezes a pessoa diz assim, fulano andou na minha casa, o olho muito ruim, ou tal, mas é porque, e aí como eu disse, Ana, às vezes a pessoa nem porque ela quis, mas por conta que a energia dela está muito ruim, realmente. E é um fato de dizer que existe, né, tudo que é vivo, Ana, é carregado de energia por todo lado. Então, mesmo que a pessoa seja cético na ciência, é um fato que temos que reconhecer que existe energia por todo lado, né? Os seres vivos são todos repletos de energia, que existe sim uma energia verde, uma energia positiva, e existe sim uma energia negativa. Isso é inquestionável, isso é uma coisa inquestionável. O ser humano, e principalmente o homem, Ana, ele é muito complexo, ele é muito mais além do que uma matéria orgânica, né? Pura e simples. Nós pensamos, nós sentimos, né? Nós temos as nossas emoções. E olha que, por exemplo, isso é tão óbvio, inclusive pensando num aspecto científico, que nós podemos estar aqui tudo bonito, maravilhoso, lindo e morto por dentro. Porque o que nos move é justamente essa coisa que está por dentro, que nós não vê, essa espiritualidade, esse pensamento positivo. E quando nossa mente, os nossos pensamentos adoecem, nós também adoecemos juntos, nós também morremos juntos. Então, a ideia das plantas, e às vezes existe assim, uma superstição, às vezes a gente tem planta de espinho, porque a ideia é combater um olho gordo, né? E o que é o olho gordo? O olho gordo é aquela, vamos dizer que a pessoa vai lá, Ana, e ela viu uma coisa muito bonita, sabe, mano? Olhou dos seus olhos, olha, seus olhos é bonito. Não, peraí, só um minutinho, desculpa te cortar. Planta de espinho, é importante a gente ter planta de espinho em casa? Sim, com certeza. Os cactos, a família dos cactos é maravilhosa, seja do chique-chique, seja... tudo isso é maravilhoso, porque a ideia é que aquela é por simbologia, olha, tudo é por simbologia. Sim. Que aquele espinho, ele poderia então furar o olho gordo, certo? Tem até umas imagens assim. Então a ideia é esta, é debelar aquela coisa ruim. E antes de acertar você, ele seria combatido lá por as plantas. Isso é um fato. Isso é um fato que a benzeção usa também dentro das suas práticas. Inclusive, quando ela está bem dizendo aqui os galinhos, no final ela diz, olha, mostra para o paciente e diz, você está vendo aqui, ó, murchou todinho, olha, você estava com energia muito ruim, seu filho estava com muito quebranto. E a ideia fundadora de todas essas doenças é sempre a mesma coisa, né? É uma energia ruim. É sempre um olho gordo, a ideia da inveja. E aí, se você não acredita, então, na inveja, nem no olho gordo, nem nada, então só tem uma coisa. Nós teríamos que desfazer o cristianismo todinho. Inclusive a ideia de Deus e o diabo. Porque toda a ideia do mundo é fundada nisso. Existe o mal e existe o bem. Não é? E nós estamos aqui falando sobre coisas do bem, práticas de cultura que as pessoas aprenderam historicamente, milenarmente, para viver melhor, com saúde, com a harmonia do corpo e também, claro, com bem-estar de espírito, né, que possa, sim, ter uma vida e não apenas sobreviver. Né? Nós vivemos num mundo doente, e doente acima de tudo de quê? Das ideias, dos pensamentos, né, que cultivamos, das energias que cultivamos. Então é preciso que a gente selecione os lugares onde a gente vai se sente mal, não frequentar tanto, pessoas que nós nos sentimos mal, evitar. Então a psicologia também vai falar isso aí para você. Então aqui nós estamos falando não de coisas esdrúxulas, estranhas, exóticas. Nós estamos falando aqui, acima de tudo, de ciência, porque a ciência hoje discute isso. Usa sim dentro das suas práticas. Se você for ver dentro dos hospitais, Ana, por todo lado, você vai ver uma coisa, que em todo lugar existe a presença do sagrado.
Então, aquela ideia de você afastar a ciência e religião ou a fé é uma coisa só do discurso. Porque os médicos, antes de fazer uma cirurgia, eles benzem, eles rezam um Pai Nosso, eles pedem a Deus que interceda naquela cirurgia para que possa acertar, já que eles sabem que eles são limitados. E o homem não sabe 1%, um milésimo da imensidão das coisas que existem no mundo. Então seria uma ignorância e um ceticismo que ele não é tão comum, ele é meio escasso, de você dizer assim, não, eu só acredito em coisa da ciência, em médico. Bom, mas médico é só um homem, tão quanto eu e você, que aprendeu algumas técnicas diferentes, porque passou por um curso. Mas ele não é Deus, ele não é Deus. Inclusive, queria lembrar aqui rapidamente uma fala que Chico Xavier dizia. Ele dizia que toda vez que ia no médico, ele acreditava-se no médico, procurava aquela figura, muitas vezes um médico que ele conhecia. Mas só que ele sentava na cadeira, aguardando o médico, e ele rezava. Ele pedia a Deus, em oração, que pudesse abençoar, iluminar aquele médico para que ele pudesse acertar no diagnóstico, para que ele pudesse acertar no remédio correto, né, para a sua doença. Porque quantas vezes, Ana, a gente não percebe essa incapacidade da ciência acompanhar toda a complexidade das doenças do mundo, das epidemias que surgem, e o homem está sempre atrás desse tal conhecimento, porque nós não detemos esse conhecimento todo. Então a gente sempre tem que sim recorrer a um Deus maior. E a esse Deus, o meu pode ser igual ao seu ou não. Aí você, né, fica a seu critério. Né? O Deus do islamismo, o Deus lá do candomblé, aí você recorra. Mas é preciso recorrer, porque o homem é muito pouco perante a tudo que existe no mundo. Eu tenho que ler algumas coisas, porque, assim, eu só vou falar quem foi que deu as dicas, porque quando ficar gravada essa live, né, algumas pessoas não vão ver o que está escrito. Quem está assistindo ao vivo vai ver, mas agora não, e aí eu acho que é importante a gente colocar. A Ilza, ela falou assim, por isso que devemos ter em casa pião roxo. Eu não sei o que é pião roxo. O que é pião roxo? Pião roxo depois eu posso até te mandar uma planta, porque aqui no Nordeste é muito comum as pessoas terem no terreiro. Porque também é usado para benzer. Algumas plantas são, vamos dizer assim, especiais na benzedura. O pião roxo, temos o alecrim, a questão de galinhos, por exemplo, de Jurema. Então, algumas coisas são especiais. E o pinhão é especial nas benzeduras. Ok, então ela fala pião roxo, pimenta malagueta, alho para afugentar as energias negativas, arruda também, alecrim. Arruda. A Maria Laurentina falou que espada de São Jorge, com minha vida ninguém pode, são plantas ótimas para ter em casa. Mussambê. Né? É maravilhoso. São todas plantas maravilosas. São incríveis. Olha, Ana, isso é tão incrível. Falando alguma coisa. A Marlúcia fala que é sempre bom abençoar. Beijo, Marlúcia. Meu querido, já são 16h04. Estourou? É porque é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Nossa, o sol tá batendo aqui. É muito maravilhoso esse nosso assunto. E é maravilhoso. É live. Não é live, não, gente. Isso daí já é podcast. Podcast não são 2 horas que a gente tá vendo na internet. É verdade. Mesmo. Você, depois que terminar essa live, recomenda, manda esse aviãozinho que a pessoa vai lavar a louça e vai ouvir. Porque é muito conhecimento. E eu quero saber com você. Parece que tem uma pergunta ou alguém que quer entrar? Anísia Maria Souza, você conhece? Eu conheço, acho que é de São Julião, não é isso? Ela é benzedora? Benzedeira? Quer entrar? Pode deixar. Vamos ver aqui. Vamos ver. Na programação não, mas vamos lá. Vamos lá, espontâneo, vamos lá. É espontâneo. De repente. Os repentistas fazem ao vivo. Nós vamos fazer aqui ao vivo. Vamos lá. Opa, boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui é a Anísia, sou agente comunitário de saúde do município de São Julião. Estou assistindo a live, estou adorando. Olha aí. Anísia, que bom, eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Vamos aproveitar então esse momento. Vou deixar a Ana até, quem sabe, te fazer uma pergunta ou duas aí. Mas eu queria também te pedir para você fazer uma benzeção para a gente aqui, tá bom? Daqui a pouquinho,
Isso. Uhum. Nossa, Só que eu não sei bem dessas técnicas aí. Ah, você é agente comunitário de saúde, né? Isso, então, inclusive, você teve até aqui em São Julião esses dias. Claro, claro. Adorei a Pois, participação. pois obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? Forte abraço. Anísia, Outro abraço para vocês, viu? Tenham uma boa tarde. Anísia, boa Obrigado. tarde. Obrigada. Obrigada, viu? Você é agente de saúde. Beijos. A gente precisa muito de pessoas como você. Te agradeço. Tá, obrigada, querido. Beijo. 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 Tchau. Beijo. Olha, Ana, nós falamos aí das benzeções, inclusive, queria mandar um abraço aqui especial. Tem aqui a Simone, também está com a gente, Flaviana Alzira, cheiro, obrigado por estar aqui com a gente. É uma benzeção, Ana, eu queria deixar isso, Só um minutinho, assim, só um descomplicar. minutinho. Sim, Só um Ana. minutinho. Anísia, para você sair da live, porque eu não consigo te tirar, você é só clicar no X, No xizinho. tá bom? No Xzinho, por favor. Acho que vai dar certo. Vai. Mas... Então, Ana, assim, em primeiro lugar, eu não sei se vai dar tempo, eu ia falar um pouquinho do meu livro aqui rapidamente. Não, você vai falar, por favor. Pronto, antes de terminar, mas antes eu queria assim. Bem, pessoal, a ideia, quando a gente todos nós temos nossos desafios no dia a dia, não é? Então nós sofremos por tantas coisas, seja no trabalho, inquietações, então dores, né? E às vezes a gente vê alguém que a gente gosta com dor ali. E às vezes se você cultiva, claro, e a gente tem que cultivar, né, essa prática, esse contato mais íntimo com Deus, manter essa espiritualidade viva e ativa, né, que é sempre uma construção, nós temos que, nós podemos, e talvez Deus tenha feito, Ana, tem a dor, mas Ele criou também esse antídoto e Ele está dentro de nós. Portanto, às vezes, Ana, você está ali incapaz ou está sentindo esse problema, e aí você faz uma benzeção, você pode bem dizer, você pode fazer sua oração sobre uma pessoa ou sobre você mesmo. E aí as plantas, elas são nossas aliadas. Inclusive tem gente que diz que conversa com as plantas, que diz que gosta de conversar com as plantas, seja pela manhã ou ao entardecer, que é uma terapia também, né? Então nós estamos falando aqui de terapias alternativas de cura. Então quando você pensar, Ana, estou aqui um pouco mal-estar, vou pedir a meu Deus. Você pode fechar os seus olhos e pedir, né? Como seria essa benzeção? Não existe segredo. E muitas vezes, Ana, tem benzedeira que ela não diz, vamos dizer assim, uma narrativa lógica. Se você escutar, não tem uma narrativa lógica. Aí você diz, mas isso não vai dar certo. Ela nem disse lá coisa com coisa. Ela só murmurou. Mas dá certo, porque Deus vai intervir ali. Não importa a sua palavra, importa a sua fé. Importa a fé daquela senhora que está carregada de amor, que vai tocar em você e está pedindo a Deus, meu irmão, com todo o amor do mundo, que Deus te abençoe naquele instante, que cure a sua dor. Então nós também podemos fazer isso, Ana. Então isso nós temos que deixar bem claro. Por isso que naquela hora que a menina perguntou se poderia aprender, pode e deve aprender. Mas acima de tudo tem que cultivar essa coisa maior dentro de si, sabe? Essa fé. Então, Ana, nós poderíamos fechar os olhos, né? E dizer, olha, meu Deus, nós poderíamos, né? Meu Deus, nessa tarde, que Deus abençoe essas pessoas que estão aqui nesse instante, que possa estar sentindo alguma dor nesse instante, que afaste delas o mal que está curando essa dor, que afaste toda energia ruim, todo pensamento ruim que está se abatendo na cabeça desse ente querido. Aí, Ana, você poderia, se tivesse com a pessoa, você citar o nome da pessoa, sabe? Que aí você pode usar o nome do santo, que São Francisco de Assis, interceda nesse instante, meu Deus, e tire a dor, harmonize a mente dessa pessoa, equilibre os pensamentos dessa pessoa, meu Deus, nesse instante, faça com que ela se sinta melhor, meu Deus, que ela possa restaurar a saúde dessa sua serva querida, amada, que possa viver melhor, que ela possa se sentir melhor, meu Deus, nesse instante, e que Deus possa interceder nesse instante para que ela possa viver melhor e ter uma saúde melhor. Aí, Ana, às vezes aqui eu fiz só
um exemplozinho do que poderia ser uma benção. Você rezar, aí você rezaria, eu vou oferecer uns 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias. É importante que você mantenha uma sequência. O 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Aí você fala o nome da pessoa, em nome do anjo da guarda, elas gostam de dizer isso, nome da guarda da nossa querida Ana, por exemplo. Aí você diz o nome da pessoa, sabe, Ana? Você pode, então, aí você reza esses 3 Pai Nossos numa sequência, reza 3 Ave Maria, pode rezar outras coisas mais que você souber, sabe? Aí fica a seu critério. O importante é você manter a paz. E se você tem que fazer silêncio, Ana. Nós vivemos num mundo muito barulhento, então isso provoca dores, desconforto na gente que a gente nem percebe. Nosso ouvido está poluído, nossa narina está poluída de mau cheiro, de coisa de poluição. Então nós temos mesmo que despoluir, sabe? E a oração serve sim para... Já é uma terapia na oração. Então a gente orar, bendizer boas palavras, seja para mim mesmo. Posso benzer sobre mim? Pode. Posso pegar um galinho e bendizer e sempre usar a referência à cruz. Às vezes, Ana, quando vai benzer, a gente está assim, ó. Benzendo assim na pessoa, e puxando assim, e às vezes jogando o galinho assim de fora. Porque ali eu estou dizendo, meu Deus, tira a dor dessa pessoa, pá. E às vezes eu posso estar fazendo isso em silêncio. A maioria das vezes as pessoas não escutam o que a benzedeira está dizendo. Mas ela está orando, ela está pedindo para tirar aquela dor. Às vezes, se for no sangue, uma dor no osso, ela está dizendo para Deus abençoar, que junta aquele osso, que tira aquela dor, sabe, Ana? Então é sempre usando essas palavras de combater o mal e dizer, meu Deus, traga a solução para esse desafio nesse instante. Inclusive, Ana, não é só sobre saúde que as pessoas vão muitas vezes atrás de benzedeiras, curandeiras ou um benzedor, mas às vezes para problemas, solucionar problemas conjugais, por conflitos entre pessoas, dificuldades financeiras que as pessoas possam estar tendo. Tem pessoas que procuram isso, não é? E isso pode, Tamar, o que é isso? O que é isso? Eu acho que é bom quando você acredita e você buscar Deus, né? Você buscar a ideia do bem para o bem iluminar, né, a escuridão que possa estar havendo na vida da gente. E é sempre bom buscar Deus, né, em qualquer instante, se for de uma forma verdadeira, né, Ana? Maravilhoso. Eu tenho duas perguntas aqui para você. E assim, eu tô vendo que você... Só um minutinho, que o sol tá meio que me incomodando aqui. Só um instantinho. Ai, pronto. Melhorou. E o calor aqui tá de matar, mas tô bem. Não, agora, peraí. Agora tá essa luz aqui em cima de mim. E eu vou acender aqui a luz. Me perdoe, mas é porque... Ai, o sol aqui tá forte, mas tava me queimando, né? E aí eu tenho duas perguntas aí, né, para lhe fazer. O Peterson, beijo, Peterson. Peterson é meu amigo, professor de química. Ele fez uma pergunta. Ele falou assim: seja bem-vindo. Tem como a gente saber se tem... Deixa eu só falar se certinho. Tem alguma dica para reconhecer falsos benzedores? Tem uma dica para reconhecer falsos benzedores. Tem uma dica muito boa. Eu acho que é a mais óbvia de todas. É quando a pessoa chega logo de cara e você percebe que ele trabalha em nome do capitalismo. Quando você percebe que ele trabalha ali, ele está falando, mas ele está falando praticamente toda hora, é meio que falar se sai dinheiro da boca dele. Eu acho que é um pouco disso, sabe, Ana? Porque sempre tem uma coisa que diz que as coisas de Deus, a palavra de Deus, as graças de Deus, não se compra e não se vende. Então existe isso. A gente, por vezes, Ana, vamos supor que aqui tinha a Roseli criada, ela vai ministrar um curso. É óbvio que ela precisa de custear o trabalho dela, não é, Ana? Eu vou me deslocar para outra cidade, é óbvio que eu vou fazer um trabalho, eu preciso, claro, de um suporte. É óbvio, isso é claro. Mas a pessoa tem uma missão maior. Então o amigo seu aqui, Ana, como é o nome dele? Peterson. Como é o nome? Peterson, sua pergunta é maravilhosa, porque a gente tem que fugir dos falsos profetas, como o diabo foge da cruz. É um pouco disso aí mesmo. Porque só o que tem a gente falando o nome de Deus para todo lado,
e usando o nome dele em vão para fazer guerras, para fazer tanta coisa ruim, para enganar as pessoas. Então, assim, a gente sente no semblante da pessoa, Ana, quando ela realmente quer lhe ajudar, quer lhe fazer o bem, quer bem dizer realmente alguma coisa boa para a sua vida. Em nós, Ana, existe um termômetro de identificar o mal. Quando você se aproxima de uma pessoa, Ana, e você se sente bem na presença dele, pois você está ali, Deus está naquele momento, sabe? Deus está naquele lugar e ali coisas boas vão acontecer. Se você se sentir um pouquinho mal, sua pele começar a tremer um pouquinho, você está mal um pouquinho, meu irmão, fuja um pouquinho daquele lugar. Então, responde um pouco do que está dizendo. Se você se sente bem na presença daquela pessoa que você vai lá, pede um rezador, uma benzedeira, e ele realmente quer bem dizer sobre a sua vida, aceite de bom grado. Mas se você perceber que ele está querendo, a ideia é comercializar a fé, afaste de tudo aquilo. Afaste de tudo aquilo que não passa de uma enganação. Não? E a pessoa, Ana, só que tem uma coisa que eu queria fazer uma ressalva também aqui nessa pergunta, é o seguinte: aquela pessoa que acreditou e foi lá, e às vezes pode ser que ele obtenha a cura, sabe por quê? Mesmo no enganador, sabe por quê? Porque não é ele que está enganando a Deus, mas aquela pessoa que está se enganando, né? Porque ninguém engana a Deus, ele está se enganando e, claro, é ele que está pecando, na ideia do pecado. E não a pessoa que procura de bom grado, acreditando. Né? Então, quem se engana é o enganador e não o enganado. Né? Então, tem muito disso. Mas é claro que a gente tem que buscar a ideia de se aproximar de quem realmente quer emanar boas novas de verdade para nós. Né? Existe tudo isto. E é preciso... Sabe, Ana, eu comecei a fazer uns testes de minha vida. Se você testar, eu vou permanecer em lugares, mas eu vou querer permanecer mais em lugares que eu me sinta bem. Né? E eu posso sentir algumas coisas até na minha pele, esses sinais. Você pode, todos nós podemos, porque nós temos uma sensibilidade, nós temos 6 sentidos bem aguçados. Então, você começa a selecionar lugares que você frequenta, pessoas que você vai frequentar, ter na sua vida e querer estar na sua vida. Nós não somos obrigados a ter todo mundo do nosso lado. Nós temos um dever, talvez, de querer o bem de todos, respeitar a todos, né? E amar a todos por o respeito. Mas nós não precisamos ter todo mundo do nosso lado. Pessoas negativistas, pessoas que às vezes nos querem mal, sabe? Então, selecionando tudo isto, eu acho que a gente consegue viver bem. Selecionando o que nós pensamos. O que é que nós estamos pensando? Então, é aquilo que está na Bíblia, e não pode fugir dela, que é o nosso manual sagrado, se nós precisamos estar no contato do bem, né? No contato com as coisas boas. Então, se eu estou no contato com as coisas boas, eu vou estar bem, minha saúde vai estar bem, sabe? Então é isso, temos que ser vigilantes. Né? Lá na Bíblia está dizendo que nós temos que ser vigilantes. Nós podemos ser sendo bons observadores. Falar em vigilantes, eu estou aqui vigilante também com o horário. Um beijo para Sofia Livros, Sofia França, maravilhosa, de Recife. Eu quero saber o seguinte, tá? Para quem não sabe, esse moço aí, ele escreveu o livro dele maravilhoso. É porque eu não decorei o nome do seu livro. Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão. Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão, relações entre ciência, espiritualidade e saúde. Porque por o título aí, Ana, você já percebe que o livro ele não trata apenas de benzedeiras, mas ele trata de uma relação entre espiritualidade e saúde. Né? E aí eu vou trabalhar no primeiro capítulo sobre a ideia como essas práticas de cura elas são formadas do Brasil, partindo do Brasil colonial, que nós já tínhamos, claro, uma história bem consagrada aqui, vamos dizer aqui, com os índios, que tinham as suas culturas, com os seus pajés, e aí depois eu vou traçar isso, esse panorama, como essas práticas híbridas de cura são formadas aqui no Brasil. Durante todo o primeiro capítulo eu vou fazer isso, explicando como isso vai ser evoluindo, inclusive dizer que os primeiros jesuítas que vieram para o Brasil, eles tinham uma prática de cuidar da saúde dos enfermos dentro dos hospitais de misericórdia aqui no Brasil. Tá certo? Fala um pouquinho nesse primeiro capítulo das casas de misericórdia que teve por todo o Brasil. E aí, então, Ana, eu queria dizer o seguinte, aí eu vou falar um pouco como essa medicina é formada, inclusive como os médicos eram escassos e raros aqui no Brasil, inclusive quem fazia todo esse trabalho era quem? As benzedeiras. E por trás dessa medicina aqui dos trópicos, como fala a Laura de Mero Souza, num trabalho lá, Deus e o Diabo na Terra Santa Cruz,
Aqui existia crença por todo lado. Esses médicos, eles aprendiam demais com essas práticas religiosas também dos índios, vamos dizer assim, dos africanos, Ana. Então, só depois é que eles vão começar, como eu disse aí, no século XVIII, XIX, uma prática dizer que querer se afastar, sabe? Para definir ali o espaço de ciência e religião. Foi isso que aconteceu mais lá no século XIX, né, nessa busca de legitimação de uma medicina aqui no Brasil. Então eu falo de tudo isso aí, inclusive de muitos embates que teve, prisões de pessoas, né, que foram presas e perseguidas, né? Tanto em algum momento por a igreja, mas também por a medicina, tá certo? Depois lá no segundo capítulo, eu vou falar das doenças benzedeiras. Doença de benzedeira é aquelas que dependem mais da oração, das ervas, dos chás, inclusive muitas doenças como, por exemplo, isipa, fogo selvagem, quebranto, olho gordo, algumas doenças que para as pessoas no comum e entrevistadas, não sou eu que estou dizendo, para as pessoas que foram entrevistadas, elas só podem ser curadas pelas benzeções, pela reza, e não elas encontrariam, vamos dizer, propriamente a cura na ciência, entendeu? Na medicina, na biomedicina. Portanto, eu vou fazer isso, falar das histórias de benzedeiras, nos chás e nas ervas, também nas questões, como eu já falei, Ana, de muitas doenças aí, algumas até esquisitas, como eu já falei, homem capado por rastro, né? Então, algumas coisas que é a impotência sexual, Ana. Uma benzedeira contou aqui rapidamente que era o seguinte: o pai era namorador e a mãe era benzedeira. Ela aprendeu, Ana, lá um negócio lá, chateada, a fazer alguma coisinha para o cara não fazer mais com as outras mulheres, sabe? Então ela fez lá uma coisinha lá, e o homem se tornou impotente, capou o homem por rastro, literalmente. E no sertão tem muito disso, capar animal por rastro, capar por pessoas também. Aí esse homem foi para o Maranhão, o marido dessa senhora, e não conseguia ter relação com outras mulheres. Não ficava legal, estava impotente. Só que aí o velho malandro lá, ele foi aprender com outro lá, disse que ia desfazer. Portanto, uma reza para desfazer. Aí ele foi, então ele aprendeu e desfez. E aí a filha desse casal, que eu citei aqui, que é Dona Francilina, uma senhora que inclusive é paralítica, ela é benzedeira maravilhosa aqui do Piauí, de Monsenhor Hipólito, e ela relatou isso, Ana, que aprendeu com a mãe a fazer e o pai a desfazer. Mas ela deixa bem clara, Ana, ela diz: meu filho, eu sei fazer e desfazer, mas eu só faço desfazer, porque eu só quero fazer o bem, o mal eu não faço. Então é uma narrativa repetida entre elas, Ana, de dizer, querer se afastar de tudo que é ruim, da ideia de bruxaria, que a ideia da bruxaria não é nada mais, nada menos que a ideia de você querer levar o mal ao outro. Né? O diabo não está muito longe do mundo, não. Ele está entre nós. Você querer levar o mal ao outro, seja por palavras, seja por atitude, seja por você fazer uma simpatia qualquer para a pessoa se dar mal. Eu achei essa história maravilhosa mesmo. Está aqui no livro, viu? Eu tô vendo que você está com um monte de livros, e assim, era isso que eu ia falar. É que você, tá, gente? Para quem não sabe, ele tem livro vendendo na Amazon. Inclusive, eu já li a amostrinha grátis, vou pegar o meu, mas assim, tem na Amazon, tem no Carrefour, tem nas lojas americanas. Mas, como eu estou vendo o livro atrás de você, eu quero saber o seguinte: o teu livro está custando R$ 39,90, não é isso? Esse livro aqui, Ana, ele está custando R$ 39,90, o livro físico, mas a pessoa que quiser conhecer o meu trabalho, ler esse trabalho, que ele faz uma discussão, sou historiador, uma discussão também antropológica, né? Eu uso muito antropologia aqui nesse estudo, pego muito estudo também folclóricos, mas a gente, diferentemente do folclorista, que faz um trabalho muito bonito, como o Câmara Cascudo, Pedro Silva e tantos outros, nós vamos analisar os rituais. Então, como é que é possível, então, que obtenha-se a cura dentro de um ritual de benzedeira? Aí, então, nós vamos analisar o significado de cada elemento dentro desse processo. Então, interpretar um pouco o ritual. Sem fazer o encanto que nós temos por as benzedeiras. É óbvio, porque assim, não dá para você explicar todos os mistérios que existem no mundo e muito menos uma cura. Né? O que a gente faz é decifrar muito desses mistérios, que vale muito a pena. Inclusive, Ana, para quebrar um pouco do preconceito. Um preconceito
histórico imaginal que existe com relação a essas práticas de saúde não oficializadas. Porque o discurso médico fez isso muito bem por muito tempo, que era realmente jogar preconceito e desmoralizar esses trabalhos de medicinas alternativas, que as benzeções é uma delas, maravilhosa, né? O chás, né? A ideia do curandeirismo, porque a benzedeirana é aquela senhora que detém os conhecimentos, uma experiência de fé muito grande e o conhecimento sobre rezas e ensalmos, e quer bem dizer as outras pessoas. A curandeira, Ana, ela detém os conhecimentos sobre chazinhos, ervas medicinais, raiz, é a curandeira chamada. Então tem umas mulheres, a maioria delas são benzedeiras e curandeiras, Ana, eu poderia dizer isso. E a benzedeira completa, ela benze sobre muita coisa. A benzedeira incompleta, que eu uso também vários termos aqui nesse livro, é aquela que só benze, por exemplo, de quebranto, olho gordo, vento caído, que é com muitas doenças que dá, vamos dizer assim, em crianças, tá? Dessas doenças todas, Ana, que eu falei aí pra você, aí você diz, pô, Itamar, eu não reconheci algumas delas não. Mas aí eu explico em nota do rodapé, Ana, o que é isso realmente conhecido por a terminologia científica delas. Eu explico muito isso na nota do rodapé. Porque às vezes outra pessoa em outra região do Brasil, São Paulo, que esse meu livro, graças a Deus, está vendido, Ana, assim, de uma forma surpreendente. Eu acho que é Deus que está abençoando. Eu acho não, é Deus que está abençoando. Que tem uma saída muito grande, as pessoas têm comprado muito no Brasil inteiro, manda foto para mim. E, claro, eu fico super feliz. E as benzedeiras, sem nem imaginar a alegria dela, Ana, quando eu fui lá, reconheci o mérito delas, voltei, entreguei os livros para elas, estou fazendo encontro de benzedeiras, levando um projeto para as cidades, que é Benzedeiras Fé e Cura no Sertão, ações de valorização e de promoção do patrimônio cultural local. Aí nós estamos fazendo encontro de benzedeiras nas cidades, e elas, nossa, ficam maravilhadas, felizes, porque estão sendo, de certa forma, vistas e valorizadas. Fantástico. Mas aí a última pergunta antes da nossa foto oficial. Como eu estava te dizendo, eu estou vendo que tem muitos livros aí atrás de você, e se a pessoa quiser uma coisa que eu considero muito bacana, que é ter um livro autografado, porque, olha, o e-book é legal, ok, ele faz o livro aparecer instantaneamente para você, o que é mágico, fantástico. Você pode comprar nas lojas online, mas isso, em qualquer parte do Brasil. A gente não tem o carinho. Aí eu quero saber, você envia para todo o Brasil? Envio para qualquer parte do Brasil, Ana. Até para a China, se pedir lá, estou enviando para a China, tranquilo. Autografadozinho com o maior carinho. Acho que o que o autor mais quer, Ana, é ser lido, sabe? Essas benzedeiras perguntavam para mim, professor, onde o senhor vai mostrar isso? Eu digo, não vou mostrar na universidade, mas vou mostrar em tudo quanto é lugar que eu puder fazer esse livro chegar. Né? Como eu acho que é uma coisa justa, é uma coisa maravilhosa inserir essas outras temáticas tão valiosas para a nossa vida, e outras pessoas merecem conhecer isso. Então é uma prática cultural incrível. Você falou muito bem, Ana. Então a pessoa pode entrar em contato no meu número, que é o 9908 4330, 89, que é o DDD do Piauí, 89 9908 4330. 899908. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Isso, 89. Peraí, vamos lá. 84, né? 89. 89, perdão. 89. 89. 89. Ai, peraí. Isso. Pronto. Vamos lá ver aqui o número. 899908 9908 4330. Vou até escrever bem aqui no quadrozinho. Ana, a pessoa pode encomendar esse livro, eu envio por correio para qualquer parte do Brasil. Às vezes a pessoa, então ele querendo autografado, eu adoro também. Faça isso com o maior carinho. Ou a pessoa pode comprar na loja de sua preferência na internet, só apenas procurando lá Benzedeiras Fé e Cura no Sertão. Vai aparecer um monte de loja que está vendendo, graças a Deus, o meu livro. E aí você vai ter essa leitura em suas mãos. Se a pessoa, às vezes, adquirir o meu livro, quer me mandar uma foto com ele, eu tenho o maior prazer de divulgar nas minhas redes sociais.
sabe, Ana? Eu fico, realmente é uma alegria muito grande quando outras pessoas podem ler aquilo, Ana, que você passou tanto tempo pesquisando, tanto tempo escrevendo. Eu acho que não há nada melhor do que isso. É uma satisfação pessoal incrível, sabe? Antes de qualquer coisa, é uma satisfação, uma realização pessoal, né, Ana? Você Com é certeza formidável. disso. Vou desativar aqui os comentários, porque agora chegou o momento da nossa foto oficial. Manda, manda lá. Gente, eu vou pedir para quem está assistindo a nossa live que faça a gentileza de dar um print na tela. Porque, assim, quem é de Brasília, Distrito Federal, ou então do resto de todo o Brasil, saiba que estamos no Piauí, no estado maravilhoso do Piauí. Então, agora é esse momento da gente tirar nossa foto. Vou tirar com a... Aê, tira com esse copo legal, que xícara bonita. Ana, queria assim, dizer que você é uma pessoa que passa uma energia maravilhosa, uma pessoa super carismática, simpática, sorridente, é incrível. Tem uns olhos muito bonitos, que eu acho que o pessoal quer dizer isso aí para você, e eu tenho que dizer, né? Uns olhos muito bonitos. Tá? Inteligente, gosta da cultura literária, gosta dos livros, tem ajudado demais as pessoas a divulgar os seus trabalhos. Eu vi que outro dia a Mariana estava com você, a nutricionista, falando de coisas super legais, né, que venha trazer realmente melhoria para a vida das pessoas, porque a leitura, Ana, eu penso assim, ela tem que melhorar a nossa vida. Nós temos que fazer com que essa leitura, ela de alguma maneira, ela venha transformar a nossa vida para melhor, sabe? Então, quando a pessoa for ler esse meu livro, eu desejo muito que ele sinta essa energia boa, que esses conhecimentos sobre a ideia dessa medicina alternativa, né, e dessas práticas espirituais, que ela possa, de alguma forma, transformar a vida das pessoas para melhor, para uma saúde melhor, para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, que é o que nós devemos buscar. Devemos nos apegar ao que é bom e deixar o que é ruim de lado, né, de uma forma bem séria, que é o que nós devemos fazer, porque a nossa missão é sermos felizes aqui nessa vida. Itamar, eu quero assim lhe agradecer assim muitíssimo, dizer que você é um excelente contador de histórias, porque você conta essa história dessas pessoas, dessas mulheres e homens também fantásticos, que muitas vezes têm sido relegados na cidade, né, com o capitalismo, com essa coisa toda, as pessoas têm sido diminuídas, têm sido abafadas. E pelo contrário, a gente tem que enaltecer essas histórias. Cada uma dessas histórias são histórias assim que a gente deve acreditar, primeiramente, na fé. Primeiramente que, como até dizia o grande Shakespeare, né, que há mais entre o céu e a terra que pode supor a nossa vã filosofia. Então, quero te agradecer pelo carinho e também agradecer pelo benzimento que você fez para a gente, porque você, como neto de uma benzedeira, você não fugiu da sua herança familiar. Você o tempo todo ficou na live benzendo cada pessoa que estava aqui assistindo. Então, você contou muito bem a sua própria história, você contou a história dessas pessoas que precisam sim ter voz, tá? E eu quero te agradecer, sim, imensamente, assim como eu quero agradecer a cada uma das pessoas que assistiu a nossa live. E fica aqui o convite. Adquiram o livro. É uma forma de você conhecer um pouco mais, não só do trabalho dele, que já é fantástico, mas da história das benzedeiras, porque com a leitura que a gente combate a ignorância. É com a leitura, com o conhecimento que a gente combate o preconceito. E é isso. A Carla está falando que foi uma tarde muito abençoada, né, e gratificante. Fernanda disse que não pôde ficar o tempo todo, mas convidou amigos. Muito obrigada. A Fernanda aí, inclusive, ela falou, Ana, aí, que é tão bom a gente ler esses comentários. Ela teve contato com o livro, né, que achou muito legal, achou bonito. Só você ter um livro desse aqui, né, Fernanda, Ana,
tem um livro ficou bem ilustrado, essa editora trabalhou super bem, o livro tem ilustrações muito bonitas, fotos, a imagem dos rituais, das benzedeiras, né? Os entrevistados, tem padre, agente comunitário de saúde, né? Que é uma discussão que eu faço, uma aproximação com a medicina do PSF lá no 3º capítulo. E então você vai encontrar tudo isso nesse livro maravilhoso, está bem acessível no valor, e você pode ter na sua casa, botar ali, presentear a sua mãe, a sua avó, ela vai adorar. Inclusive, a maioria de nós já foi numa benzedeira um dia, a maioria de nós tem alguma amiga ou uma avó que foi benzedeira, né? De alguma forma, e esse povo cheio de fé que é nós todos. Tá, Ana? Ai, me permita, assim, falar sobre a história. Eu não vou contar, não, porque beijo para Dedós com amor, mas eu acho que fecha a nossa live. Aí eu vou me despedir. Tinha um grande líder, né? Ele era o Baal Shem Tov. O amado Baal Shem Tov, ele estava prestes a morrer quando ele chamou o povo e disse: vocês sabem aquele lugar especial na floresta onde eu invoco a Deus? Vocês sabem que eu sempre fui intermediário entre vocês e Deus. Vão até aquele lugar, acendam a fogueira e falem as palavras. A primeira geração fez tudo conforme Baal Shem Tov havia lhes ensinado. E Deus aparecia no local especial. A segunda geração já não lembrava como se acendia fogueira, mas Deus ainda vinha. A terceira geração já não sabia como se acendia fogueira, nem o lugar especial da floresta, e nem sequer as orações que traziam Deus. Mas uma pessoa se lembrou da história e contou a história em voz alta. E por causa da história, Deus veio e falou com todos. Então, sempre que a gente fala de Deus, Deus está aqui no meio da gente. E nesta tarde, foi uma tarde extremamente produtiva, abençoada, e é o que eu desejo para cada um de vocês, né? Uma vida abençoada, uma semana abençoada, final de semana abençoada. Um beijo para todo mundo. Beijo, fiquem com Deus, e hoje é o dia de ser feliz. E aí, como diz a música, conte os seus problemas para Deus e Ele vai interceder por você e vai fazer milagre na sua vida, vai fazer na nossa. Fique com Deus, Ana. Obrigado pela oportunidade. Com Deus também. Tchau, tchau.